Olá, queridos amigos que acessam meu canal e que assistem os meus vídeos. Obrigado. Hoje eu estou trazendo para vocês a carta de 1º de outubro de 2012, enviada a todos os corpos de anciãos das congregações das Testemunhas de Jeová em todo o Brasil, pela Sociedade Torre de Vigia. Esta carta, ela trata de abuso de menores, abusos sexuais de crianças e pedofilia. Como os anciãos devem reagir quando surgem casos assim em suas congregações? Quais são as orientações da Sociedade Torre de Vigia? Esta carta é de 1º de outubro de 2012. Já existe uma carta mais recente, com orientações um pouco diferentes das que estão aqui, mas é importante nós analisarmos estas instruções encontradas nesta carta em especial, para depois fazermos uma comparação, para depois nós vermos o que mudou. E isso nós faremos em um outro vídeo, ok? Esta análise é uma resposta a muitas testemunhas de Jeová que acessam o meu canal e comentam nos meus vídeos dizendo que estas notícias, estas alegações de pedofilia, de abusos sexuais nas congregações das Testemunhas de Jeová é uma mentira. E esta carta vai mostrar para estas pessoas que não é bem assim, que o problema existe e que a Sociedade Torre de Vigia tem orientado os anciãos nas suas congregações a evitar que vazem estas informações para as próprias Testemunhas de Jeová e para a sociedade em geral. Isso é deixado muito claro nas orientações encontradas nesta carta e nós vamos ver isso com muita atenção, ok? Então vamos lá. Aqui no primeiro parágrafo, a Sociedade Torre de Vigia cita algumas cartas que os anciãos possuem, ou que possuíam, né? E são aí algumas de 1995 a 1998, 2006 a 2010, são cartas que foram enviadas dando orientações sobre abusos sexuais de criança e pedofilia nas congregações. Esta situação, esse problema já ocorre já por décadas nas congregações das Testemunhas de Jeová, e muitas delas nem sabem destas orientações porque a congregação em si não tem acesso a cartas como essas. Esta carta, ela não é lida da tribuna para as Testemunhas de Jeová como outras. Esta carta é secreta, apenas os anciãos têm acesso a elas. Ok? Aqui no primeiro parágrafo, a Sociedade Torre de Vigia diz que estas cartas antigas devem ser removidas do arquivo permanente de cartas orientadoras e destruídas. E alerta também: ninguém deve guardar os originais destas cartas nem cópias delas. Agora, por que isso? É porque estas orientações aqui, elas vão mudar. Então, não pode haver pistas de que no passado a Sociedade Torre de Vigia deu orientações nada éticas para os seus anciãos aplicar nas congregações, ao resolver assuntos envolvendo abuso sexual de crianças principalmente. No parágrafo 2, eles dizem que os anciãos devem consultar primeiro o manual Pastoreiem, que é o manual que os anciãos possuem. Este manual, ele não está disponível para os irmãos em geral, ele é secreto, ninguém pode ler ou possuir um destes livros, ok? E aqui menciona-se que depois de recapitular os princípios encontrados aí no manual Pastoreio, eles devem atentar para as questões jurídicas e as questões congregacionais que são destacadas, são delineadas aqui nesta carta. Ok? Lembrando que esta é a carta de 2012, já temos uma nova e que já está atualmente em uso. Vamos analisar esta carta aqui e no vídeo posterior vamos analisar a outra para ver as diferenças. Ok? Esta carta aqui já foi destruída das congregações, dos arquivos das congregações, não existe mais. Ok? Então vamos lá. Questões jurídicas relacionadas a acusações de abuso de menores. O que constitui abuso de menores do ponto de vista legal? Aqui são as instruções jurídicas. O que é abuso sexual do ponto de vista jurídico? Relação sexual com o menor
sexo oral ou anal com o menor, induzir o menor a presenciar atos sexuais, ver pornografia, acariciar os órgãos genitais, seios ou nádegas de um menor, ou observar as escondidas, né? Um menor, por exemplo, nu, fazer propostas sexuais ao menor, qualquer tipo de pornografia infantil. A lei do Brasil, a lei diz que, do ponto de vista legal, isto aí constitui abuso de menores, ok? Parágrafo 4. Quando os anciãos tomam conhecimento de uma acusação de abuso de menores, aí eles dizem o seguinte: o que eles devem fazer? Telefonar imediatamente para o escritório jurídico, solicitando aconselhamento legal. Este escritório jurídico aqui que vocês estão vendo não é o escritório jurídico da delegacia mais próxima, mas é o escritório jurídico da Sociedade Torre de Vigia do Brasil. Está no Betel, na filial da organização Torre de Vigia no Brasil, há um escritório com um corpo jurídico, e é eles que são acessados, são acionados pelos anciãos sempre que ocorre um caso desse. Esta é a orientação. Aqui já começamos a observar que, ao invés de procurar ajuda das autoridades competentes, a sociedade instrui seus anciãos a procurar os seus advogados. É interessante, né? Já imaginou? Jeová precisa de testemunhas, agora Jeová também precisa de advogados para defender as suas igrejas em caso aí de abuso sexual de menores. Sociedade Torre de Vigia manda consultar os seus advogados, não procurar a delegacia, né? E na sequência aqui há vários pontos que os anciãos devem levar em consideração com respeito aos abusos. Se há uma acusação de abuso sexual, eles devem levar em conta estes pontos aqui delineados. Ocorreu há muitos anos atrás? Só tem uma testemunha do abuso? Pode ser uma memória do passado reprimida que veio à tona? O molestador, a vítima, já morreu? O abuso já foi relatado para a polícia, para as autoridades, pela família, pela vítima? O molestador, a vítima, já é um desassociado, um dissociado, não faz parte mais da congregação? O abuso ocorreu antes do molestador ou vítima ter sido batizado? A alegada vítima já é um adulto atualmente? O alegado abuso ocorreu no passado e vocês não têm certeza se os anciãos que estavam envolvidos na época ligaram para o escritório jurídico? Muito bem, são estes pontos aí que os anciãos deverão levar em conta e informar o escritório, né? Na minha opinião, deveriam informar isso a polícia, as autoridades competentes, né? Ou orientar a família, a vítima, que fizesse isso. Mas eles não são orientados a agir desta forma pela Sociedade Torre de Vigia. Já vimos aí um erro, né? Então, aqui no parágrafo 5, a sociedade diz que o corpo jurídico da organização irá dar orientação legal. Muito bem, parágrafo 6. Os anciãos irão contatar o escritório jurídico, também com respeito a qualquer preso que foi acusado de abuso de menores no passado e que está se associando com a congregação. Se por acaso a Sociedade Torre de Vigia aí tem um ex-presidiário que agora é membro da congregação e foi preso por abuso sexual de menores, ou então frequenta uma congregação, um grupo de estudo que é realizado dentro de uma prisão, então eles têm que telefonar para o escritório jurídico da sociedade, né? Tem muitas coisas aqui que nós vamos ver aqui, para vocês verem a sordidez aqui, o interesse escuso, os objetivos escusos da Sociedade Torre de Vigia a orientar os seus anciãos como agir. E tem muito ancião aí já ficando indignado. E muitos anciãos estão até abandonando a organização Sociedade Torre de Vigia, pedindo dissociação porque não concordam com isso aqui. A partir do parágrafo 8, questões congregacionais. Agora, como reagir congregacionalmente em casos de abuso sexual de crianças ou acusações. O que é molestar uma criança do ponto de vista congregacional? Olha, isso é novo.
O que é molestar uma criança do ponto de vista da congregação? Claro que isso é uma invenção da Sociedade Torre de Vigia, não existe isso, não é? Eles citam a publicação da revista Sentinela dizendo que molestar uma criança, né? A pedofilia é o interesse mórbido pelas crianças, perversão sexual em relação às crianças, né? E eles dizem que os anciãos eles devem estar preocupados em proteger a congregação de práticas prejudiciais do mundo, né? Do mundo é deles também, porque lá acontece, né? Estão no mundo, acontecem essas coisas, não é? É algo comum em todas as instituições religiosas, a pedofilia, não é uma exclusividade das Testemunhas de Jeová. Está aí para todo mundo ver. Existe pedofilia na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, em instituições diversas. Também existe na congregação das Testemunhas de Jeová, nas congregações. Não é uma coisa do mundo, é uma coisa de todo mundo, né? Tem que levar isso em consideração. Agora, o importante é o que a instituição religiosa está fazendo para coibir estes atos e para punir as pessoas e para proteger as vítimas e também para proteger as congregações e outras pessoas que poderiam também, né, ser prejudicadas por um molestador de crianças. Aqui no parágrafo 10, a Sociedade Torre de Vigia diz que os pais das crianças têm responsabilidade primária de proteger os seus filhos. E aí citam várias publicações aí, revista Sentinela, Despertar e livros, são várias referências aí para os pais lerem, né, e ficarem aí bem a par do que fazer para evitar um abuso sexual. Então, quer dizer, já começam a tirar o deles da reta. Proteger os filhos de abuso sexual de criança é uma responsabilidade dos pais mesmos, né? Mas se o pai ele não sabe que um ancião que está lá na tribuna, que é considerado como uma pessoa digna de confiança, ele já foi um abusador no passado, como ele irá proteger o seu filho de alguém assim, né? Uma criança pequena, indefesa, ela é uma vítima fácil de uma pessoa como essa, de um abusador sexual, não é? E além do mais, nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, ali dá sugestões, dicas para que os pais ajudem os seus filhos a evitar abusos sexuais e até relatar qualquer tentativa, não é? Mas isso é muito primário. Uma criança ela não tem capacidade para lutar contra um pedófilo, para resistir às investidas de um predador sexual. E estas pessoas elas têm uma inteligência satânica para executar coisas assim, né? Mas, além disso, queremos dizer que nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, ali explica direitinho como as pessoas devem evitar um ataque de um abusador sexual, mas não diz o que fazer quando isso acontece. Quando alguém da congregação abusa de uma criança, o que as vítimas, o que os pais devem fazer? As publicações da Sociedade Torre de Vigia não dizem, né? Isso é algo que está oculto, apenas os anciãos sabem. E nós vamos ver mais pontos aqui nesta carta, ok? Aqui citam aí que há objetivos congregacionais internos, né? Orientações bíblicas, e aí citam aí Deuteronômio 19:15 e as palavras de Jesus em Mateus 18:16. Deuteronômio 19:15, você desejar acompanhar na sua Bíblia, lá ele cita uma regra mosaica de que se houvesse uma acusação contra alguém, um pecado grave, diz que haveria a necessidade de ter duas testemunhas, porque de outra forma, né, a acusação não poderia ser confirmada e o assunto não poderia ficar de pé. Jesus citou aí em Mateus 18:16 esta regra mosaica. Jesus não estava estabelecendo um padrão para os cristãos, é claro, ele estava apenas fazendo uma citação na lei mosaica. Mas, como há um objetivo da Sociedade Torre de Vigia de resolver estas questões internamente para evitar conflitos com a sociedade, evitar manchar a reputação que elas alegam ter, então usam
destas passagens bíblicas de regras antigas, tá? E inculcam nas pessoas como sendo algo a ser aplicado na atualidade, tá? Então, quando uma pessoa, por exemplo, é uma vítima, ele foi abusado sexualmente por uma pessoa, ele precisa ter, como você observa aí, 2 testemunhas do abuso. Então, quer dizer que se ela for no ancião denunciar um membro da organização, da igreja, da congregação, de um abuso sexual, ela precisa ter 2 testemunhas. Se ela não tiver 2 testemunhas, os anciãos não poderão aceitar a acusação, ok? Agora, em caso de abuso sexual, não há testemunhas, é muito difícil, não é? Muito bem, agora vamos ver aqui na sequência. Se houver 2 testemunhas da mesma transgressão, mas em ocasiões diferentes, seu testemunho pode ser considerado suficiente para se tomar uma ação judicativa. Tá? De qualquer forma, tem que ter 2 testemunhas, né? Se a pessoa não se arrepender de seu grave pecado, deverá ser desassociada. Então, olha aqui, muitas testemunhas de Jeová acessam o meu canal aí elas dizem que quando descobre-se um abusador sexual em uma congregação das testemunhas de Jeová, ele é desassociado, mas aí diz que ele pode não ser desassociado se ele se arrepender. Que bom, né? O cara abusa de uma criança indefesa, aí diz para os anciãos em uma comissão judicativa: eu estou tão arrependido, irmãos. Aí ele é perdoado, ele não é desassociado. O que acontece? Ele é só repreendido, né? O irmão fulano foi repreendido. Ninguém sabe por que ele foi repreendido, o que foi que ele fez. Não é? Tudo resolvido ali em sigilo, em segredo. E aí os anciãos chegam para a família e dizem: olha, irmão, já está tudo resolvido. Ele abusou aí do seu filho aí, mas ele se arrependeu, né? Vamos perdoar o irmão. Ele nunca mais vai fazer isso, ele já foi repreendido. Isso pelo amor de Deus, não é? É muito bom, né, para um pedófilo. Ao invés de ser denunciado à polícia, ao invés de ser preso, o crime dele é resolvido dentro da congregação, internamente, como se fosse um pecado comum, né? Como uma impureza. É incrível. E aí na sequência diz, a repreensão, né? Se a decisão for repreender, a repreensão deverá ser anunciada. Então vimos aí que a pessoa pode nem ser desassociada, ela pode ser só repreendida, né? E se ele for desassociado, o que acontece? Ele é expulso da congregação, mas ele continua assistindo às reuniões, se ele quiser. Pedófilo, continua lá. Ou então vai assistir em outra congregação, para não deixar as pessoas, né, numa situação constrangedora. Vai assistir em outra congregação lá, às vezes ninguém sabe nem o que aconteceu com ele, não sabe nem que ele é um pedófilo. E aí, depois de algum tempo, os anciãos readmitem ele. É só ele demonstrar que está arrependido. Pelo amor de Deus, não é? Então, na sequência, a sociedade diz que todo o material que for colhido, toda informação ou acusação sobre molestamento de menores, quer tenha sido provado ou não, deve ser colocada em um arquivo confidencial da congregação e guardadas por tempo indefinido. Lá nos Estados Unidos, a justiça, ela tenta exigir das congregações das Testemunhas de Jeová que forneçam estas informações aí das suas congregações, para que elas saibam quem é pedófilo, quem não é, para colocar no registro nacional lá dos Estados Unidos de abusadores sexuais. Mas as congregações das Testemunhas de Jeová dizem que não podem, que não tem esses registros. Mas aí a Sociedade de Torre de Vigia orienta que esses arquivos eles devem ser guardados e eles não devem ser destruídos. Então eles estão enganando as autoridades. Muito bem, na sequência, no parágrafo 11, aí fala que os anciãos eles vão procurar adotar medidas para proteger as crianças, né? Especialmente quando uma comissão judicativa determina que a pessoa que abusou sexualmente de uma criança está arrependida e continuará como membro da congregação
cristã. Olha que absurdo. A pessoa abusou de uma criança, não foi denunciada para a polícia, o caso dele foi resolvido internamente na congregação, sem envolver as autoridades. E aí, se ele tiver arrependido, ele continua como membro da congregação cristã, numa boa, tranquilo. Não é mesmo um paraíso, né, para o pedófilo? E se o cara for desassociado, aqui ó, deve-se demonstrar a mesma preocupação quando quem abusou sexualmente de uma criança é desassociado e mais tarde corrige a sua vida e é readmitido. Então veja, o cara foi desassociado porque abusou de uma criança, e aí depois ele demonstra arrependimento, corrigiu a vida dele. Aí só não explica aqui como é que é essa correção que a pessoa tem que fazer. Será que é ir à polícia e se entregar? Confessar o seu erro às autoridades? Provavelmente não, né? Aí depois, aqui no parágrafo ainda, aqui um absurdo, mencionando como aconselhar um pedófilo, um abusador sexual na congregação. Aí os anciãos têm que falar para ele não demonstrar afeto por crianças, não abraçar, segurar crianças no colo, ficar só com crianças. Gente, isso é ingenuidade? É ignorância? Será? Será que um pedófilo, uma pessoa com uma mente dessas, você acha que ele vai obedecer essas instruções, essas orientações? É muito provável que não. E se ele não abusar de crianças na congregação, ele vai abusar de crianças na sua vizinhança. Ele vai abusar de outras pessoas, né? O lobo perde o pelo, mas não perde o vício, né? Ou é muita ingenuidade, né? Ou é muita ignorância da sociedade Torre de Vigia, ou é algo proposital, né? Que não é possível. Aí dizem na sequência, né? E se a pessoa não acatar estas orientações, o cara continua aí se expondo à tentação, né, como eles falam aí. Aí o que deve fazer? Os anciãos deverão telefonar imediatamente para o departamento de serviço. Que é ligar para Betel, ligar para a Sociedade Torre de Vigia, dizer, olha, aquele irmão pedófilo, ele continua. Agora, observe no parágrafo 13 uma declaração aí que nos deixa com a boca aberta. É o escritório e não os anciãos locais que determinam se a pessoa que abusou sexualmente de menores no passado será considerada um predador. Notou aí? Os irmãos locais conhecem a pessoa, sabem quem é a pessoa, sabem de quem ele abusou, está sabendo de tudo sobre ele, mas é o escritório que vai determinar se o cara é um predador ou não. Aí somente depois de receberem orientação e instruções do departamento de serviço é que os anciãos irão se reunir com pais de filhos menores para dizer, olha, o fulano lá, ele é um pedófilo, viu? Cuidado, né? Mas só se o escritório da Sociedade Torre de Vigia autorizar os anciãos, se eles decidirem lá que o cara é um predador sexual, aí os anciãos estão autorizados a avisar os irmãos lá. É absurdo. Não dá para aceitar uma orientação dessas como vindo da parte de Jeová, como vindo do Espírito Santo de Deus, tá? E estas orientações aqui, elas já mudaram, tá? A Sociedade Torre de Vigia já enviou uma carta nova, as instruções já mudaram e depois nós vamos fazer outro vídeo para você saber. Ok? Pornografia infantil. Tem um adulto aí vendo pornografia infantil, acumulando vídeos pornográficos infantis no seu computador. O que tem que fazer? Olha aí, ó, telefonar para o escritório jurídico. Gente, isso é caso de polícia. Se alguém tem no seu computador vídeos, imagens, pornografia infantil, é a polícia que tem que ser chamada. Essa pessoa tem que ser imediatamente presa. Mas se ela é uma testemunha de Jeová, não precisa. É só ligar para o escritório, não é? Aí a sociedade vai orientar os anciãos, molestador de criança não se qualifica, né, para privilégio na congregação. Eles dizem aqui, mas eles vão mudar. Aqui embaixo ele diz aqui, é o escritório e não o corpo de anciãos que determina se alguém que abusou sexualmente de uma criança
é considerado alguém conhecido como molestador de crianças e não pode mais ter privilégios. Então, o escritório da Sociedade Torre de Vigia quem determina, ó, ele é um pedófilo, um predador sexual, não pode mais ter privilégio. Né? E se o cara é alguém assim e ele é transferido para uma outra congregação, aí os anciãos informam, olha, esse rapaz aí ele é molestador de crianças, toma cuidado aí. Mas só se o escritório autorizar. Se o escritório autorizar, os anciãos não podem. Né? Agora, absurdo também as instruções na sequência do parágrafo 18 sobre má conduta sexual envolvendo somente menores. Houve má conduta sexual envolvendo menores? Telefonar para o escritório jurídico. Ora, gente, a conduta sexual envolvendo menores é assunto dos pais, não é? Os anciãos têm que resolver com os pais dos menores, não é com o escritório da Sociedade Torre de Vigia. Gente, que absurdo! Eu fico bobo de ver que os anciãos recebem uma carta dessa e eles ficam calados, eles não falam nada, eles não retrucam. Por que não escrevem para a Sociedade Torre de Vigia contestando estas orientações aqui absurdas? Né? Se você verificar aqui no parágrafo 19, eles dizem aí que se um jovem ele está fazendo ligações telefônicas, conversando assuntos pornográficos com outros jovens, né? Ele pode até ser desassociado, pode ser expulso. Imagina o jovem conversando sacanagem pelo celular, se ele for descoberto, for orientado a não parar com isso, ele é desassociado. A mesma coisa que acontece com um pedófilo que abusa de uma criança, acontece com dois jovens que conversam sacanagem no celular. Que absurdo! Isso é uma orientação que vem do Espírito Santo? Pelo amor de Deus! Já imaginou se viesse do diabo? Não é o Espírito Santo que orienta a organização Torre de Vigia a instruir os seus anciãos. É um espírito tonto. É um absurdo, é simplesmente absurdo. Eu estou deixando esta carta aqui para vocês, aqui embaixo, para vocês fazerem o download e para vocês lerem ela na sua inteireza, para vocês verem o absurdo, para vocês verem que eu não estou inventando. No parágrafo 21, a Sociedade Torre de Vigia diz que os anciãos devem ajudar os menores que foram vítimas de abuso sexual, demonstrando empatia, compaixão, paciência, dando apoio àqueles que os procuram a respeito destas recordações. Não é? Mas às vezes, irmão, o apoio que essas pessoas precisam deve ser baseado na justiça. Os anciãos devem agir com justiça e aplicar as orientações da Sociedade Torre de Vigia. Aqui desta carta, na congregação, as pessoas foram vítimas de abuso sexual, não é justiça, não é justiça. Julgue por si mesmo. Leve esta carta para um juiz, leve esta carta para um advogado e pergunte para ele se isso é justiça. Se isso é demonstrar empatia, compaixão para com a pessoa que foi abusada sexualmente. Lá nos Estados Unidos, quando Candace Conte ela processou a Sociedade Torre de Vigia, será que a Sociedade Torre de Vigia foi lá dizer: olha, irmã, desculpe aí, você foi vítima aí, nós temos culpa, né? Nós vamos indenizar você? Não, a sociedade não fez isso. Né? Ela é tratada como uma filha do diabo, como uma apóstata, como uma pessoa que processou o próprio Jeová. Então estão muito longe de agir de acordo com aquilo que pregam. Né? E aí no parágrafo 22 eles dizem: não se pode afirmar que alguém que abusou sexualmente de um menor jamais poderá receber privilégio de serviço na congregação. Quer dizer que um abusador sexual ele pode ser ancião de novo. Exatamente. Voltar a uma posição de autoridade e ficar em um pedestal, em uma situação privilegiada para cometer novos abusos. Gente, poderíamos falar muita coisa, né? Aqui analisando esta carta aqui, eu selecionei vários pontos aqui, tá ok? Mas eu quero que você baixe esta carta, baixe ela, imprima, guarde, dê uma analisada com cuidado em todos os pontos aqui e
para você se certificar do absurdo que são as políticas para assuntos de abuso sexual na organização da Sociedade Torre de Vigia. E é por isso que ela tem sido chamada por muitos especialistas de paraíso para pedófilos, ok? Eu agradeço você por ter tirado um tempo para assistir este vídeo. Nós iremos fazer um próximo vídeo com a nova carta, com várias mudanças que foram feitas. Ok? Esta carta aqui já foi destruída pelos anciãos, mas você pode ter uma delas. Imprima, guarde, e quando uma testemunha de Jeová chegar em sua casa, peça para ela ler. Dê uma cópia para ela e pergunte se isso aí é justiça divina, se isso aí está de acordo com as escrituras e se isso aí é a orientação do Espírito Santo de Jeová. Ok? Um abraço.